Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui esperando o professor Lucas Reis entrar. Entrou. Oi, Dê, boa noite. Ei, Boa professor noite! Lucas! Tudo bem, Tudo bem? Tati? Tudo ótimo, graças a Deus. Poxa, quanto tempo que a gente não se Po- vê, né? Pois é, exatamente. Já estava sentindo falta em fazer live com você. Gente, eu tava pensando, tem 3 meses quase que a gente deu aquele curso juntos e a gente nunca mais se encontrou. Não, a gente se encontrou Ver- no lançamento de livro Do livro, exatamente. do Jorge Castelo e aí pronto, acabou. Ô, Tati, me permita só pausar um minutinho, só para eu Claro, acender aqui a luz, que está um pouco tá. escuro. Só um Eu botei uma luz aqui também. minuto. Deu certo? Agora deu certo, já ficou mais claro. Ótimo. Excelente. Lucas, queria primeiro te agradecer ó, ter aceitado o convite. Essa semana eu quis escolher duas pessoas com um perfil muito parecido, que é profissionais que dão aula e advogam. E aí eu logo pensei em você e na Joana, né, que são duas Excelente. pessoas que são super ativas, né? Estão bem no mercado de trabalho, são pessoas jovens com sucesso na carreira, né? Rápido, etc. E aí eu estou fazendo essa série de lives para os meus ex-alunos e alguns atuais até, para eles terem uma visão de como as pessoas foram superando as dificuldades do início de carreira, né? Que eu vi que era Exato. uma demanda que eu tinha aqui no meu Instagram. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer nessas lives é ir conversando como que foi o seu início de carreira, te entrevistando, como que você começou. E atualmente eu sei que você advoga e dá aula, né? Então, Exato. você aí nos contando mais ou menos como você começou é, a seguir esses dois caminhos aí, porque quando a gente forma, nem sempre a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, né? Não, não sabe mesmo. Às vezes você opta por uma área e depois, com o tempo, você faz uma área totalmente diferente daquela que você tinha optado inicialmente, né? Então, Exato. primeiramente, Tati, eu quero agradecer mais uma vez por ter se lembrado de mim, dizer que você é uma pessoa sensacional, como sempre, a rainha da LGPD. Eu falo isso para todo mundo, né? Inclusive Ai, para eu fui dar uma aula uma certa vez em Santos, na pós-graduação, você falou. que inclusive você vai dar aula lá, e, e aí perguntaram, né, tem um curso assim, assim, assado. Eu falei, olha, eu tenho uma pessoa que é a rainha da LGPD, ela é a que sabe mais LGPD no Brasil. Oh, oh, meu Deus. Mas você é uma grande conhecedora, né, dessa Obrigada, querido. lei. É muito bacana isso, e você sabe realmente dos detalhes dessa lei. Isso é muito importante. E, mais uma vez, reforço que é sempre muito bacana estar contigo. Você tem energia maravilhosa, gosta dessa questão aí que envolve os pensamentos, né? Pensamento positivo, energia positiva, isso é A gente, né? fantástico. A gente, Eu então falei a com os gente meninos. acaba atraindo, né, pessoas Não, mas eu falei com os desse meus nível. ex-alunos que me seguem, eu falei, gente, no primeiro dia foi a Ju, do Audiência Trabalhista de AZ. Falei, vocês vão Ex ver que eu só vou trazer gente aqui com energia excelente para passar tipo, coisas positivas para vocês. Exatamente. Tô É isso cumprindo. aí. Então, então é sempre muito bacana estar contigo. E aí, para Obrigada. falar do início de carreira, assim, é algo bem delicado. Delicado não, né? É bem desafiador, Sim, porque no geral, as pessoas ainda não sabem o que elas querem ser, qual carreira que elas querem antes de ingressar na faculdade. Às vezes ingressam e fazem o curso que não querem fazer. E no meu caso exato. foi bem diferente, porque eu sempre quis Uhum. fazer direito, eu nunca tive uma segunda opção, né? Considerando até que na época de adolescência, os pensamentos eles vão e voltam muito rapidamente, aí Isso. cria-se aquela dúvida. Então eu nunca tive dúvida sobre o curso que eu queria fazer. Então eu sempre quis fazer direito e sempre gostei da docência, porque Ah, desde cedo eu sou baiano, né?
E eu Eu vim também, a para. gente Nós somos, né? Nós somos baianos. E eu vim para São Paulo aos 17 anos. Então, eu Uhum. acabei que eu dei aula lá de inglês, eu dei aula de informática. Na época, a informática deu aquele boom, né? Tinha cursos específicos. Eu nem sei se hoje tem mais aquelas escolas voltadas para aulas de informática, que é tudo online, né? Eu nem sei se existem mais. Mas eu dei aula, mas e sempre pensando nesse propósito, né? Fazer Engraçado, então você já direito. tinha docência, você já era professor Já era professor desde antes da muito faculdade. cedo, antes da faculdade. Salvo engano, eu comecei a dar aula com 14 para 15 anos, Tá. né? E ganhava dinheiro dando aula na minha cidade. Ó, E eu ficava tá muito vendo? feliz com aquilo, né? Aí quando eu comecei a fazer, quando eu vim para São Paulo, comecei a fazer Aham. faculdade, óbvio que é um novo momento, principalmente para a gente. Eu acho que você é de Salvador, né? É. Eu já sou do interior, então a minha Uhum. cidade é mínima, assim, é bem pequena, e chegando em São Paulo, para mim foi tudo diferente. E sempre com esse propósito de fazer direito e dar aula. Aí eu acabei que deixei um pouco a aula de lado e Ah, foquei muito no direito, até para fins de OAB. Tentei passar em concurso público voltado para a magistratura, cheguei na terceira fase, na fase de sério, Lucas? Não sabia? sentença. Você não sabia disso, né? Eu pensei que eu Não, tivesse te contado. não. Em 2013 ou foi em 2014 que eu Mas então você cheguei. formou e ficou estudando? Como é que foi? Eu Ah, me formei, passei na UAB logo na sequência, ah, comecei a dar aula num cursinho, mas eu era professor assistente, então eu tá. corrigia peças. Nem sei se é interessante a gente falar o nome do cursinho aqui, mas foi no Damásio. Eu Não, não acabei tem sendo problema. professor assistente, né? E aí eu corrigia Legal. peças, aquilo me ajudou bastante. E um detalhe que eu tinha me esquecido, a minha paixão maior era a área penal na época da faculdade, e eu fiz penal na segunda fase. Então, Gente, a Ju também. As minhas. então, depois, ó, ao vivo acontecem dessas coisas. Minha cachorra É, acabou de latir aqui. tem problema. É, e aí, Tati, meu sonho era ser um grande advogado criminalista, né? Entrar Nossa. num tribunal do júri, e eu vi aquilo, assim, aquilo me chamava muita atenção. Mas na Aham. primeira vez que eu fui numa delegacia, depois de formado, depois que eu tinha passado na OAB, os meus sonhos foram todos Embora. jogados, assim, foram embora, porque eu não gostei da energia da delegacia, óbvio, respeitando os profissionais que gostam, né? Mas não é a minha praia. Eu não Tá. gosto daquela energia a partir daquele momento, eu falei, não, essa área não é para mim, Tá. definitivamente. Aí foi aí que eu conheci o direito do trabalho. Aí Aham. foquei no direito do trabalho, comecei a advogar. Mas como que foi essa? Você saiu do Damásio? Isso, aí eu fiquei no Damásio um bom tempo. Aham. Olha que interessante, eu fiz prova eu comecei aliás, eu fiz a segunda fase da UAB na área criminal e comecei a dar aula no Damásio na área trabalhista. Ah, Eles tá. falaram, ó, o negócio é o seguinte, nós Entendi. estamos precisando de um professor tutor aqui, na época era professor tutor, Tá, mas não tem na área penal, é só na área trabalhista. E tá. como eu sempre carreguei uma sensação de que eu nunca poderia perder as grandes oportunidades na minha vida, e eu sempre teria que aprender algo, né? E tem muita gente que acaba é, é, rechaçando, né? Afastando Que é o que certas não pode oportunidades. fazer, né, Lucas? A primeira Exatamente. dica. Primeira Agarre dica, as não oportunidades, né? agarre as oportunidades. É. Isso é muito importante. Eu sempre fui muito focado nessa questão das oportunidades, e até eu discutia antigamente, quando eu era bem novo, né? Que agora a gente já passa dos 30, não conta mais. Mas eu falava que não existe sorte. O que existem são oportunidades e nós temos que estar preparados para Exato. elas, né? Então, a primeira oportunidade veio aí, o Tati, e aí me falaram que só tinha direito de trabalho, e à época tinha-se muita rejeição para os advogados trabalhistas, né? Falava que o Sim. advogado trabalhista era de terno roxo, que a advocacia
sei lá, de pobre. Eu ouvi E o muita preconceito. besteira, muito preconceito. Eu ouvi muita Continua tendo, na besteira. Ainda verdade, né? continua, mas nós agora somos a advocacia elitizada, né? Todos advogados. Ó, você é advogada trabalhista. Ih, Mas eu tenho um preconceito que com a reforma trabalhista começou essa acabou história de tem que travando aqui, Tati. acabar. Ah, tá. Voltou. E eu acho que deu uma levantada na Voltou, advocacia deu uma trabalhista. travada. Melhor, voltou. Deu uma levantada na advocacia trabalhista, eu acho que agora com essa pandemia, para te falar bem a verdade, porque a gente está sendo muito solicitado Exato. para resolver, Uhum. infelizmente, por questões de layoff, né? Procedimentos de layoff, tá, gente? Que é Isso. suspensão dos contratos, redução do salário e da jornada. Mas, assim, sempre tem um preconceito, tem uma, Tem, né? eu acho que ainda existe. Ele é bem pouco, mas Sim, ainda existe, né? E aí eu falei, eu vou entrar nessa área aí do direito de trabalho, eu vou ser professor, tá bom. É a vaga que tem para mim? Então eu quero essa vaga. E sem ótimo. saber nada de direito de trabalho. Nada, Mas você nada, aprendeu. nada. Eu falo com os meus alunos, gente, existe um negócio chamado autodidatismo. Se você Exatamente. e estudar, você aprende qualquer Você coisa aprende em sozinha, sem pouco professor. tempo, viu? E em É. pouco tempo. E em pouco tempo. E aí foi isso que aconteceu. Eu E comecei aí a você dar aula. começou a dar aula e aí você começou a estudar para magistratura. Conta pra Aí, gente. aí logo na sequência, em Ah, 2009, eu comecei a estudar para magistratura. Só que eu não levava a sério a magistratura, né? Inclusive, uma segunda não dica que eu levava a dou para sério, as mas chegou na pessoas. prova oral, né? No início eu não levei a sério. Não, eu cheguei na Aham. sentença. Cheguei na Tá. sentença. Cheguei na Sentença, pior sentença. ainda. Cheguei na sentença. E aí, quando eu comecei em 2009, quando eu imaginei que eu quisesse ser juiz, eu não focava, eu não tinha a devida disciplina. Tá. E eu me sentia uma coisa que uma outra sugestão que eu dou para as pessoas. Nunca se sinta inferiorizado. E eu tinha uma sensação de Isso, super importante. inferioridade com relação aos juízes. Por exemplo, eu ia fazer uma audiência e lá eu Ah, imaginava, eu falava, eu nunca vou conseguir ser juiz. Eu nunca vou conseguir. Porque eu colocava isso na cabeça e eu sequer conseguia estudar quando eu colocava isso. Era uma crença limitante. Aí, sim, com o total. tempo, eu acabei tirando essa crença. Aí foi que eu fui evoluindo nos concursos, prestei bastante concursos. Quando você fazia concurso, Lucas, isso é até bom que eu tenho muito aluno nessa situação, ex-aluno, Sim, né? Eu falo aluno. é, Você advogava e estudava? advogava e estudava. Eu sempre advoguei e estudei porque, Tem que ter felizmente ou muita disciplina, né? infelizmente, eu não nasci em berço de ouro, eu sempre fui sozinho em São Paulo, Também. então Exato. eu acabei tendo que lidar com essas duas coisas e muito se falava que não dava para fazer as duas coisas. Mas aí eu conheci uma advogada, na realidade ela já juíza, né? Ela advogou no escritório que eu trabalhei, bem no início de Tá. carreira, e ela virou juíza trabalhando, e a gente sabe que escritório de massa, os Sim. advogados trabalham muito, né? Então ela trabalhava em sobre jornada, uma carga extremamente exaustiva e estudava para a magistratura. Ela passou na magistratura, inclusive ela me indicou um grupo de estudos que é super famoso, de uma pessoa que é mineira, né? Ah, é? O Davi, que chama-se Gente, Grupo de Estudos da Magistratura do Trabalho. Ela me Legal. indicou, foi super bacana, eu evolui muito nesse grupo de estudos, que é totalmente online, e você é Aham. obrigado a responder as rodadas que tem toda semana, que são perguntas com um certo grau de dificuldade. E aí, se você não responde, você não recebe as rodadas da próxima semana. Então, eu fui obrigado a fazer isso, estudando, e fui evoluindo e pegando o hábito do estudo, e a coisa foi Legal. ficando bacana e foi bem legal. E eu percebi que a gente consegue vencer, Tati, fazer e prestar concurso e passar nos concursos trabalhando e estudando, ainda que seja em carga exaustiva de, Reduzir. de No seu trabalho, ritmo, né? no ritmo, Estudando, você não vai ser o cara exatamente. que estuda 10 horas por dia, gente. Se você está trabalhando, Pois vai estudar menos, né? Não tem jeito. Mas se mas estudar assim, menos e com qualidade, Tati, é exato. suficiente, Tem que né? aprender o jeito correto, o jeito para você, que funciona para você estudar. E talvez Exato. até libere um pouco, às vezes eu falo isso com os meninos, um pouco a carga, o peso, porque quando você está trabalhando e estudando, talvez a pressão de passar no concurso diminua um pouco, né? Porque você É, tem eu, um. eu também acho. E isso é muito bacana. E aí você vai pegando o ritmo, né? Então, Uhum, há quem diga que tem que estudar 10 horas por dia, mas não, cada um é cada um.
né? Exato. Cada um vai ter um desempenho. Eu, por exemplo, se eu estudar mais de 3, 4 horas, eu não consigo raciocinar, o meu olho já fica cansado, eu não Tá. consigo pensar mais. Então, eu tenho o meu ritmo e eu evolui muito nesse meu ritmo de uma hora. Comecei com 1 hora, depois a gente vai automaticamente aumentando, mas Aumentando. eu nunca passava de 3 horas e era Ó, estudo com qualidade. Né? E uma entendi. coisa muito importante também é desligar celular. Se você estudar, ficar estudando, acho que tudo, qualquer coisa, não precisa nem ser somente Trabalhar estudo, né? também. Trabalhar com o celular ligado, você não consegue fazer nada. É, Né? é. Essa é uma outra dica. Então foi tudo muito bacana. Eu acabei depois saindo da Másio, né? Porque Aham. houve uma alteração lá na diretoria e aí eu acabei saindo da Másio. E meu sonho ainda continuava a ser A um grande magistratura. professor. A magistratura, eu continuei estudando e Uhum. tentando dar aula, mas eu não conseguia, porque eu não tinha É. mestrado. E Aham. aí, só o fato de ser especialista não é o suficiente para você ingressar É verdade. numa universidade, né, de renome. E continuei estudando. Em 2013 para 2014 foi quando eu passei na magistratura. Aí eu fiquei muito feliz, só que logo na sequência eu tive um falecimento na família, o meu pai Aham. faleceu, e aí eu Aham. acabei me desmotivando um pouco e deixei isso um pouco para trás e foquei na advocacia. Entendi. Você foi Né? essa vez que você fez, foi até a prova de sentença. Exatamente, foi a última que eu fui. Eu Tá. não deveria ter desistido, mas eu penso que as coisas elas acontecem quando tem que acontecer, e na vida a Uhum. gente só ganha. Ou você ganha Exato. porque você ganhou de fato, ou você ganha porque você aprendeu. Então eu Uhum. aprendi bastante e usei todo o aprendizado da magistratura, dos estudos da magistratura, para a advocacia e para a docência. Então me serviu bastante, né? E meu sonho era dar aula em Hum. faculdade. E foi Independentemente, né, da advocacia ou da magistratura, o seu negócio era dar independentemente, aula, né? meu negócio era dar aula, porque nós sabemos que as aulas, óbvio que cada um é cada um, mas eu sempre carreguei esse ofício de ser professor, porque eu Uhum. penso que quando você ensina, você aprende 4 vezes, Muito né? mais. É É, muito mais. Então, é eu sempre muito tive mais. essa ânsia. E sem contar, Tati, essa questão de ajudar as pessoas É. é muito bacana, Eu né? falo brincando que assim, que eu tenho cenas em sala de aula ou momentos dos 10 anos que eu dei aula que eu nunca vou viver nada parecido, nem que eu ganhe uma ação milionária e nenhuma Não outra é. área vai me preencher de uma maneira tão significativa, Exato. vai me trazer. É um negócio que não, você não é dinheiro, você Não é dinheiro e não não é é, complementação de renda também. é É outra coisa. ofício. É uma É, coisa que você sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque você é, tem esse ofício. É uma coisa que a gente já nasce. E dinheiro é uma consequência, né? E é, a gente sabe que a esfera jurídica, os professores da área jurídica, eles ganham muito, óbvio que relacionados aí a outros professores, que muito se critica a vida de professor, né? é. As atividades, o valor que eles recebem, mas a nossa área jurídica ela é bem valorizada, né? Me parece que, salvo engano, é a mais valorizada É financeiramente. mesmo? Me parece que a área jurídica é a mais valorizada. Então, É, eu eu acho sempre que é. quis. Ah. Desculpa te interromper, você ia falar alguma coisa, Tati? Não, eu ia falar que eu acho que que tem, assim, tem que amar para fazer, porque senão fica muito sacrificante, né, Lucas? Porque é Sim, cansativo do ponto de vista físico, físico né? é muito cansativo, Você e aí ficar você 1 hora e cansa, 40 em sala de aula. ou mais, né? três É, horas. é. E aí eu sempre. Sabe o que eu fazia, Tati? Eu mandava os meus currículos para as instituições e falava assim: olha, segue o meu currículo, eu não sou mestre, sou especialista, mas se você me der a oportunidade para eu dar aula, você vai gostar de mim. Mas ninguém me Ótimo. respondia. Não? Ninguém me respondia. E como é que você fez? Boa, como é que foi? Então, você, nessa época que aconteceu, né, do concurso, você focou na advocacia, e como é que você começou a dar aula e entrou no Pois mestrado? é uma coisa bem, bem interessante. Depois que tudo isso aconteceu, eu pensei que minha vida fosse acabar, né? Porque eu perdi meu pai, não tinha Uhum. passado na magistratura, e, e aí eu tive que
focar na advocacia de fato. E nessa época eu encontrei uma amiga da época de concursos, que ela também estava indo bem, ela estava batendo sempre na trave, ela chegou na sentença, depois ela foi para oral num determinado estado, e o pai Ah, dela faleceu. O pai dela era médico e nossa, faleceu, era médico cardiologista e infartou também. nossa. Olha que coisa, né? Engraçado. E foi numa reunião de médicos lá que ele acabou infartando, e ela também perdeu todo esse foco que ela tinha, né? Porque, de certa forma, quem já perdeu alguém da família sabe que desestrutura completamente a pessoa, E é né? um ritmo, né? O concurso, eu vejo dos meus colegas, eu nunca tentei, nunca quis, mas assim, você tá num ritmo que chega aquela hora que você começa a passar em todas as provas, né? Exato. E aí você vai batendo, né? As pessoas costumam dizer É, que é bater na trave. Aí vai isso, batendo na trave, aí chega uma hora que você passa em todas as fases, e passa em todos os lugares. Então, é algo bem interessante. Só que você não pode desistir. E exato, uma exato. vez eu ouvi um professor dizer que só não passa quem desiste. Mas eu acho que eu ouvi isso bem tarde, né? E aí, como eu tinha muito essa vontade, Ah, eu acabei, óbvio, o meu sonho sempre estava ali presente, o meu desejo de ser um grande professor, mas eu não tinha oportunidade. Embora eu tá. tivesse talento, eu não tinha E oportunidade. você não tinha feito mestrado ainda, né, Não tinha Lucas? feito mestrado, não tinha feito, e aí meio que estava esfriando aquilo, mas eu sempre fui muito positivo, né? Eu nunca deixei Uhum. nada me abater. E eu sempre fui que nem a Fênix, né? A Fênix, ela cai, mas quando É, ela tá levanta igual com os muita advogados força. trabalhistas. Eu falei, gente, os É, humilhados estão sendo serão exaltados. exaltados, exatamente. E nós A seremos gente muito adora. valorizados, muito valorizados, né? Isso É, é importantíssimo. E aí, Tati, olha que legal, assim, é, eu tive uma outra oportunidade já para chegar na docência, tá? Que foi o seguinte, um amigo me indicou um cliente que era é. assessor de imprensa, para eu, isso na advocacia, né? E aí me indicou um cliente Ah, para eu só pegar uma uma coisa. causa. Você estava Sim, advogando nessa época sozinho ou no escritório sozinho, que você formou? sozinho. Eu trabalhei em escritório até o ano de 2010. De Tá. 2010 para frente foi tudo sozinho. Você fez essa transição para estudar ou Para não? estudar e para também me desprender de grandes escritórios, Sim, porque eu sempre carreguei eu tive aquela sensação de que grandes escritórios sugavam. talvez dificultavam um pouco os estudos, porque tem uma carga exaustiva, e eu tinha a impressão que eu precisava ter o meu, e Tá. fazer o meu, né? Essa E era a aí, aos sensação que poucos, eu você tinha. foi saindo. Aí aos poucos eu fui saindo e consegui me desvencilhar dos escritórios grandes e foquei numa coisa minha, né? Aham. E aí, certa vez, um amigo me indicou um cliente que era assessor de imprensa e era para pegar um caso bem bacana. E ele falou: Olha, agora você tem que tomar cuidado com o valor que você vai me cobrar. Me Hum, cobra um valor bacana. Aí na hora eu raciocinei muito rapidamente, né? Eu falei: Ele é assessor de imprensa, então vou fazer o seguinte: nessa vida a gente tem que perder para ganhar. Então eu claro. vou falar para ele que eu não vou cobrar nada, mas em contrapartida, ele me manda para televisão. Qual que é a Boa. televisão? Né? E eu Para já dar pensando lá entrevista, na para frente, para dar fazer seu entrevista. nome circular, né? Isso, aí foi o que aconteceu, Tati. Ele aceitou, topou, eu entrei com ação, ganhei, ele começou a me mandar para algumas TVs. Aí eu fui Uhum, numa TV que não é muito conhecida, mas é televisão, né? NGT. Depois eu uhum. fui para a Rede Brasil, depois eu fui para Record, depois eu fui para Ó, Band. Ele foi me mandando, e aí as pessoas do meu meio jurídico, né, foram me conhecendo. E aí, só para te situar e situar o engraçado. É como é que pessoal, as coisas acontecem, né, Lucas? acontecem. E aí eu tive que dar uma palestra, eu ia dar uma palestra ao vivo, uma palestra, desculpe, ia fazer uma entrevista Uhum, ao vivo, era uhum, no programa da Nani Venâncio, para uhum. falar de assédio moral e de bullying. E aí eu Tá. comecei a pesquisar e não sabia a diferença, a distinção, porque eu via que em certa feita eram sinônimas as palavras e em outros locais eu via que tinha distinção. Aí eu Aham, até via que aparecia o mob, né? Aí além do assédio moral vinha o bullying e o mob. Eu falei, aham. Jesus, como que eu vou diferenciar isso?
Aham. E aí eu já fazia um cursinho preparatório da magistratura, e a professora Ivani, a doutora Ivani Contini Bramante, era professora lá. Ela foi minha Foi assim que professora há você se muito conheceram. tempo, foi aí que nós nos conhecemos. E aí eu me lembrei, eu falei, a doutora Ivani é muita... Eu lembro que ela uma vez deu uma aula, e ela falou sobre assédio moral, sobre o bullying, e eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, para ela me dar Ó, umas orientações e para eu saber se ela tinha algum voto nesse sentido e se ela podia me passar esse voto uhum. para eu poder dar essa entrevista. Ela me chamou no gabinete dela, e eu já fiquei assustado, né? Ela é Inclusive você muito querida. conhece lá o Ela é muito gabinete, né? querida. E aí ela me deu o voto e eu joguei assim, eu sempre tive essa questão do pensamento positivo, da energia boa, e eu falei, eu vou dar aula com ela. E parece-me que ela sentiu, e na hora que eu estava terminando a minha conversa, ela falou, Lucas, eu estou precisando de um professor assistente na Escola Paulista de Direito. Você não quer ser meu professor assistente lá? Olha que legal. Olha, não recebe nada, mas é um crescimento. Eu falei, não tem problema, eu vou de graça. Aí Tá foi aí que vendo, começou. gente? Foi de Que graça. às vezes o negócio você sabe, no começo a gente tem Exatamente. que ralar, entendeu? Muito, Tati. Então, só para focar, só para falar para o pessoal também, às vezes a gente perde para ganhar. Eu sempre tive isso em mente. Eu dei muita aula de graça, Tati. Muita aula Aham. que eu não cobrei nada. E eu ia. Porque eu tenho uma coisa que é bem bacana. Todo mundo. Eu sigo a Bíblia, né? Muito embora eu tenha uma religião específica, mas eu adoro ler a Bíblia. Adoro Aham. o que tem ali. E a Bíblia fala dos 10% que você tem que doar. E você pode doar de qualquer jeito, não só financeiramente. Então, eu imaginava que com aquelas aulas gratuitas eu estava doando para o Entendi. universo, doando para alguém. E aí, Devolvendo, retribuindo. devolvendo. Isso. E aí depois as coisas foram aparecendo e Legal. muitas aulas. E a primeira aula, só para você ter uma ideia, olha como que aconteceu. Eu estava no gabinete da doutora Ivani, eu já era professor assistente dela, Aham. e até então eu não dava aula, né? Em sala de aula eu só era assistente. E aí ia ter uma aula na Escola Superior de Advocacia, em São Aham. Na ESA. Paulo, na ESA. E quem era o professor que ia dar aula magna era o Ricardo Trigueiros, um desembargador. Uhum. Só que à época ele estava doente. E a Ah. doutora Ivani não podia também dar essa aula. E ela Aí falou assim: você. olha, fulana, eu não posso dar, o Trigueiros também não pode, mas eu já achei quem pode. E aí falou, Lucas, você vai dar aula. Ela mandou eu dar aula definitivamente. E faltavam 3 horas para a aula. Né? Então, Nossa. deu tempo aí na minha residência, preparar a aula e para dar uma aula Foi magna. correndo. E fui correndo, dando uma aula magna, né? E foi ótimo, foi ali que começou a minha Legal. trajetória. E aí foi indo, foi indo. Eu tive, óbvio, que me Ó, Ivani. desempenhar Nisso. bastante, né? Tive Estamos que. falando de. Ela entrou aí? Entrou. Olha que legal! Ivani, nós Bem-vindo, Ivani. estamos Estamos falando de falando você. de você. É. Para mim, travou aqui, viu, Tati? Eu já não vejo mais ninguém que entra. Ela entrou, ela entrou. Ah, que ótimo. E então, Tati, começou, É, inclusive, a Ivani foi uma das pessoas que me que incentivou legal. a fazer mestrado, né? Que eu precisava. Então, Aí, mas aí você começou a dar aula e quando, em qual momento você falou, não, eu vou fazer um mestrado? Que aí pois é, você conseguiu sem o mestrado. eu A Ivani, consegui ser o mestrado porque ela me indicou para alguns lugares, mas isso, óbvio que eu precisava da titulação, que era muito importante, sim, até porque para dar aula numa faculdade, como professor titular da área de Direito do Trabalho, eu teria que posteriormente orientar os alunos para fins de TCC. Então para eu orientá-los, eu teria que ter mestrado. sim, Inclusive, sim, as instituições obrigam, né? sim. Que o professor A tenha mestrado. maioria, A a maioria, maioria, né? né, A gente? maioria É. exige. E daí foi quando surgiu essa oportunidade. Eu falei, não, eu vou ter que fazer mestrado. E aí eu fiz na PUC, passei na PUC, e Quem depois te surgiu. orientou, Lucas? Na PUC foi o Sérgio Paulo, Sérgio Paulo João, né? É o Sérgio Paulo João? Não É sei, Paulo, é Sérgio Paulo João, é isso mesmo. tá, Ele é totalmente voltado para o direito empresarial, direito de trabalho empresarial. tá. Inclusive, a minha linha não bateu muito com a dele, porque à época eu era muito focado na linha social, que nem a linha do Você, Godinho, meu orientador de seu mestrado. orientador.
Você tem a felicidade de ter o Godinho. E aí eu acabei não gostando muito dessa linha, que eu comecei a ler, com todo respeito, é claro, Claro. Agora, eu não lembro se é Paulo Sérgio João ou é Paulo Sérgio João. A Ivani já falou aqui que é Paulo Paulo Sérgio. Sérgio João. Ah, então ótimo. Paulo Sérgio João. Ainda bem que ao vivo sempre tem alguém para corrigir, né? Tem. Ivani tá E aqui. aí acabou que surgiu a oportunidade de eu fazer, de eu descobrir a Uninove, que Legal. era os alunos que faziam com bolsa integral por conta de uma parceria que existe aí com o CNPq. E aí eu fiz na Uninove, passei e desisti Legal. da PUC. E aí as Legal. coisas começaram a melhorar lá. Parece-me que até foi ontem, né, que eu ingressei no mestrado, mas já passaram mais de 2 anos e eu já sou mestre e fui aprovado agora em fevereiro. E, Lucas, nesse meio tempo que você foi fazendo o mestrado, dando mais aulas, a gente já deu cursos juntos, né, na Associação dos Isso, Advogados Trabalhistas de exatamente. São Paulo. Vamos fazer mais cursos. Com Tal, e aí, certeza. você foi dando aulas. Nesse meio tempo, a sua advocacia também foi incrementando? Porque eu tenho muita aluno que fala, professora, eu não tenho condições financeiras de ficar só no mestrado. Nesse meio tempo, foram aparecendo, você vai fazendo contatos. Isso. Aí o mestrado é uma oportunidade também de você conhecer muita gente. E todo momento você sempre cresce, Tati. É isso que eu falo para todo mundo. As portas nunca vão se fechar. Sempre vai abrir 4 janelas se for fechada uma porta. Às vezes né? uma fecha para outra abrir, né? Outra abrir. Então eu conheci muita gente bacana no mestrado e a minha advocacia cresceu muito mais. E por incrível que pareça, muitos criticam aí que houve uma redução das ações trabalhistas no período aí da reforma trabalhista. Para mim, aumentou. Sim, então porque as eu acho coisas que as pessoas melhoraram. começaram a procurar advogados com uma qualidade superior, porque como o risco Exato. da ação aumentou, eu acho que os advogados bons foram valorizados, porque a aventura não está mais valendo a pena. Não vale mais a pena, exatamente. E para assim, talvez a reforma não me atingiu tanto, porque eu sempre fui muito diligente para ingressar com uma inicial, por exemplo. Sim, você eu não sempre pedia fui diache. nada, não, eu achava aquilo absurdo e achava aquilo muito constrangedor, porque geralmente os juízes chamavam a atenção isso na frente do cliente e no meu sentir pegava mal. Então eu acabei unindo o mestrado com a advocacia e com o magistério, com a docência, né? E consegui alinhar, óbvio que em um determinado momento você acaba focando mais em um e diminuindo o outro, mas não que o outro saia do seu devido local. São fases. E Tem como tudo fases. na vida é cíclico, né? Vai e volta, vai e volta. E foi isso que aconteceu e eu me considero assim um profissional muito realizado nessas duas esferas. Sou muito feliz mesmo, Tati. E sempre indico assim para as pessoas a nunca desistirem, né? Sugiro que nunca desistam, nunca deixe ninguém dizer que os sonhos não são possíveis. Eu encontrei muita gente que falava que não dava certo conjugar a docência com a advocacia, ou a advocacia ou a docência. Eu nunca concordei com isso. Não, eu acho inclusive que, vou te falar, com todo respeito a quem só tem a vida acadêmica, eu acho que o advogado, principalmente trabalhista, ou o juiz, procurador do trabalho, enfim, qualquer função, ele contribui muito em sala de aula, porque o direito do trabalho é muito prático. Então, eu acho que os meus alunos de processo do trabalho se beneficiavam muito com a minha prática. Exatamente. Eu sempre trazia exemplo, eu falava uma coisa, eu falava, gente, essa é a teoria, vamos ver como que é na prática? Aí eu contava o que aconteceu comigo, como é que era e tal. Eu acho que a gente consegue, sabe, concretizar para eles melhor como é que funciona. E isso não tem preço, né? Não tem, porque quando a pessoa é muito da vida acadêmica, ela vai lá e fala, acontece assim e assim. Só que na prática, gente, é diferente. É diferente. É bem diferente, inclusive. Gente, entenderam? Que agora eu vou falar como que é na prática. E sabe o que eu fazia, Tati? Aproveitando que você está falando da questão prática,
Uhum. Eu sempre também foquei nessa questão. Ó, infelizmente tem disso, viu? Gente, não Questões tem ao problema. Eu vivo tô não tem morrendo de problema. saudades da Aqui é um minha. debate aqui informal, então Tá as ótimo. coisas acontecem. E eu sempre fiz o seguinte: por exemplo, eu tinha uma questão prática lá de ônus de prova. Aliás, Aham. uma aula de ônus de prova. Aí o que, que eu fazia? Para trazer aquele gosto diferenciado para os alunos, né? Eu levava uma ata de audiência e falava, Legal. olha aqui, tá vendo? Olha, nesse caso, olha onde o advogado errou. Ele fez uma pergunta que o ônus não era dele, então ele acabou prejudicando por conta disso, disso, disso. Então os alunos ficavam muito focados, porque eu sempre trouxe essas questões práticas. E isso certamente me fez uma pessoa melhor, um professor melhor, e eu consegui unir a linha prática com a linha. É, é, aliás, a prática Com a teoria. com a teoria e trazer um resultado bacana para os alunos. Ô, Lucas, e me conta uma coisa. Você fez, antes do mestrado, alguma pós-graduação ou não? Eu fiz uma especialização Uhum. em Direito do Trabalho com Uhum. licenciatura para o ensino superior. Tá, Muito embora eu tinha a licenciatura, eu não conseguia dar aula. tá. Era algo bem interessante. Então eu já tinha, sim, eu acabei esquecendo, pulando essa parte da especialização, não que não Porque, fosse importante, né? não, é porque às vezes o aluno fala, eu não sei se eu vou direto para o mestrado, eu não sei se eu faço uma. Ah, excelente, é verdade, Tati, excelente. E você É, é, teve isso, né? Mas você também achou que talvez você tenha achado no início que seria mais fácil conseguir dar aula, né? pois é isso que eu pensei, sabe? Na verdade, eu pensei em fazer essa especialização, óbvio que para eu poder é, é, especializar mais a minha área, né? A minha Uhum. linha de atuação, e sem prejuízo, eu imaginei que fosse alcançar mais rapidamente a docência. No meu caso, não ajudou muito, como eu imaginei no Sim, início, né? E eu, graças a Deus, eu não sei se a Ivani ainda está online aí, mas eu também tive a aconteceu. Ivani, a oportunidade de conhecer a Ivani, e ela me deu essa oportunidade, óbvio que com um pouco de talento, a oportunidade surgiu, o talento estava aqui junto, É, e tem um a monte de coisa coisa, foi. né? É, dedicação, comprometimento e tal, e aquela pitadinha de sorte, de De encontrar as pessoas na hora certa. certas, exatamente. Tem, tudo isso é muito importante, É, né? Mas a especialização hoje, se fosse hoje, eu não focaria numa especialização. Com todo respeito a quem pensa diferente, né? você iria direto para o Eu mestrado. já iria direto para o mestrado. Foi o que eu fiz. E os Você alunos já fez sempre. mestrado, é verdade, né, Tati? Eu comecei a dar aula com 25 anos. Então, Nossa. porque eu formei e entrei no mestrado. Eu fiz assim, eu fui colar grau num dia e no dia seguinte eu fui fazer a prova do mestrado. Foi meio que de supetão, né? Não foi Uhum. nada programado. Eu falei, quer saber? Vou tentar um mestrado aqui. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Óbvio que eu estudei bastante para a prova, senão não teria Sim, claro. passado. Mas foi até um incentivo do Godinho. Ele falou comigo: você leva jeito, por que que você não faz a prova do mestrado e tal? Isso eu estava formando ainda, eu era monitora dele na Olha, que graduação. legal. E eu nunca tinha pensado em dar aula, nunca tinha dado aula, nunca tinha pensado em nada. Então, assim, qual foi o pedágio que eu paguei? Sempre tem Né? um Porque preço, né? tudo tem um preço, gente. Eu passei nessa prova do mestrado e eu lembro direitinho, eram 8 vagas, né? Tinham 8 colegas, eram Uhum. poucas pessoas na PUC Minas. E era por orientador. O Godinho tinha 4 orientadores e tinha os outros 4 dos outros professores. E Uhum. quando eu entrei em sala de aula, alguns professores acharam estranho que tinham me dado aula na graduação. O Zé Roberto Freire Pimenta, que é ministro do TST também, sou fã Uhum. número 1, falaram: poxa, mas você acabou de formar, você é uma criança, né? Então, eu passei esse primeiro ano do mestrado, eu tive que parar tudo. Uhum. Eu não trabalhei, eu não fiz nada, eu estudei muito, porque Focou eu de era verdade. muito crua. Porque meus Hum. colegas eram pessoas experientes, mais velhas, advogado, juiz, não sei. Então, assim, para eu acompanhar, eu Nossa, é tive que me verdade, dedicar né? muito. Porque eu entrei crua no mestrado, entendeu? Nossa, você deu um mega salto, né? Eu passei na prova e falei, putz, e agora? Vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer. E aí o Godinho até falou comigo na época, olha, você vai ser a última a defender a dissertação de mestrado. Eu quero que Hum. você estude bastante, etc. Aí
como eu tinha muito tempo livre, porque eu Uhum. era jovem, né? Não tinha família, solteira, Sim. etc e tal. No final das contas, eu fui a primeira a defender a dissertação. Ah, você foi a primeira a defender? Fui, ainda fiz o mestrado em 1 ano e 11 meses, 2 meses. Por quê? Porque aí o Godinho Nossa. me chamou e falou, tá todo mundo apertado, vai ter que ser Sobrou para você, Tati. porque eu tinha tempo, né? Aham. Então, mas eu ia para as aulas Que assim, eu lembro legal. que uma aula sexta, a tarde inteira, terça, a tarde inteira lá na PUC, eu estudava, eu pegava os textos e lia para eu não ficar para trás, para eu conseguir fazer um mestrado bem feito, E né? você fez o caminho que eu faria hoje também. Se fosse Tá. para eu optar, porque eu penso que isso valoriza. Hoje você certamente é uma professora melhor, é uma advogada melhor, talvez por esse salto que você deu muito brusco, né? Isso, de certa forma, você deu um salto aí à frente de muita gente. E no mestrado é algo bem maduro, né? Sim, Há quem diga que se você quer desenvolver ansiedade, depressão, óbvio que é brincadeira, mas eu já até li mensagens, li matérias nesse sentido. aham. Faça mestrado ou doutorado. E aí você vai desenvolver um monte de problema, porque é muita coisa para ler, Eu, muita eu, leitura, eu né? tenho uma visão, não sei se é porque Ah, eu não que o doutorado é 500 vezes pior que o mestrado. pior, Quando eu terminei o mestrado, muita gente falou, emenda o doutorado. Só que eu fiz graduação na PUC de Minas e mestrado. Eu não queria que o meu currículo ficasse, tudo sabe? PUC, né? PUC. Aí eu até pensei em tentar na USP, enfim. Mas eu parei e pensei, não, gente, calma, eu tô muito crua ainda. É, e o doutorado, certamente, eu acredito que eu ainda não esteja Imagina. preparado nesse momento, porque realmente você tem que dar um foco diferenciado, né? Exato, e eu acho que é legal. Para mim foi ótimo, fiz o mestrado, hoje eu sou mestre, dou bastante aula, tá tudo bem. Exato. Mas eu ainda quero fazer o doutorado quando eu tiver um pouquinho mais madura em relação à pesquisa que eu quero fazer, Eu enfim. também, eu também. Eu também Então, sigo o que você está dizendo aí, porque assim, é algo que exige, o mestrado já exige bastante, né? Então imagina algo triplicado. O eu acho que o doutorado, doutorado então, não nem se compara. nem se É compara. muito Eu pior. concordo plenamente. Então, eu estou nessa mesma linha sua. Eu quero amadurecer mais para eu poder saber É. exatamente o que eu quero, a minha linha, para depois eu conseguir algo nesse sentido, eu fazer algo nesse sentido. E eu não sei se o pessoal pensa assim, mas eu tenho uma visão do ponto de vista de mercado, que o Uhum, mestrado já é suficiente para você ter lá um título de mestre e conseguir dar as suas aulas se você gosta, se é isso que você quer. O doutorado, para mim, por exemplo, no escritório, né, para outras questões uhum, de mercado, não faz tanta diferença. Então, eu faria um doutorado por questões de crescimento pessoal, porque pessoal. eu quero. Exato. Você tocou no ponto muito importante, Tati. Então, E, né, esse investimento que é uma coisa para mim, que eu eu quero. Eu quero ir lá concordo estudar, plenamente. né? Então, eu Concordo acho que, plenamente. né, para quem está em início de carreira e quer dar aula e advogar, o mestrado está suficiente, Uhum. né? E você sabe de um outro detalhe, Tati? Hum. É óbvio que a gente não pode generalizar, mas às vezes, quando você fala que é doutor, em certas instituições, Ah, é. existe até um certo preconceito, É porque mais caro. porque você é mais caro. Só a Então, hora a aula é maior. a hora a aula é mais cara e a grande maioria das instituições tem demitido doutores, Exato. né, para Eles têm fins a cota de econômicos, tem doutor, a né? cota Que o de MEC doutor. exige e passa a régua Pois no é. resto. Então, eu sei que talvez o que eu esteja falando aqui Não, a gente está não falando da ajude realidade, da né? Eu realidade, falo né? com os Exatamente. meninos sempre da realidade. Da A gente sempre realidade. conta a Essa é a verdade pra realidade. eles. Então, o mestrado, para mim também, eu penso que nem você, já é o suficiente, porque o doutorado, pelo menos nesse momento, as pessoas não as instituições não têm enxergado, pelo amor de Deus, né? Não é que não enxergam Sim. com bons olhos, é que economicamente não é tão vantajoso. A gente tá dando dica pro pessoal que tá no início de carreira. Então, de fato, é Isso. isso. É. Olha, quantas vezes na faculdade que eu dei aula há muitos anos em Belo Horizonte, a gente ficava, putz, vai ter visita do MEC, os doutores estão preservados. Uhum, A lógica tem sido essa. uhum. Agora, eles não vão ficar com pessoas só com professores doutores. A maioria é mestre. Doutores, eles contratam no limite que eles têm que contratar, porque E tem uma hora pronto. maior.
É, né? A não ser que a pessoa seja uma celebridade, enfim, né, da área, que agregue um valor que está além simplesmente da pessoa ali da aula, né? Por ela ser uma exatamente. personalidade e tal. Então, aí é diferente. Tem esse É, preconceito, sim. Tem. A gente existe. sabe que tem a mercantilização do ensino e tal, e que a gente Tem, passa por isso. Apesar de, como o exato. Lucas falou, a gente tem a valorização dos profissionais da área jurídica perto das outras áreas e tal, mas existe essa mercantilização. Então, aí eu acho que você tem que tentar combinar os seus anseios pessoais, os seus sonhos, as realizações que você quer ter, com, com os pés no chão, né? Com a Exato. prática, com o que vai funcionar, o que faz sentido, né? É, tudo isso. A gente precisa unir a razão e a emoção junto, né? A gente tem que ser Exato. realista para certas coisas. Até uma vez no mestrado, o Gabriel Chalita, que é um grande estudioso, né? Um grande filósofo, ele até falou uma coisa que eu carrego isso, né? Ele fala assim: olha, você precisa unir sempre a emoção e a razão para tudo na sua vida, que é o Então, verdadeiro equilíbrio. Se uhum, você for muito emoção, e isso eu estou trazendo aqui para o nosso bate-papo, né? Se você é muita claro, faz parte. emoção, se você é muita emoção, de repente alguém te tira do sério, você mata a pessoa, não pode. Se você é muito realista, você não tem sentimento nenhum, né? Muito Você não tem, se racional, perde o tato o também, né? tato. Então você tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre carrego isso e tento manter o equilíbrio para tudo, né? Nas minhas Exato. ponderações, no que eu falo, eu sempre tento levar isso comigo. Ô, Lucas, hoje de manhã eu postei de manhã, tipo, do Bom Dia, Uhum. umas dicas daquele perfil Além da Facu, que é um cara que eu acho bem Sei. interessante. E ele fala exatamente isso, que você tem que tomar cuidado para que você não deixe a sua emoção te prejudicar. Tem que ter inteligência emocional também na hora do trabalho. Então, assim, por exemplo, é lógico que quando eu terminei o meu mestrado e deu tudo certo, e o Godinho falou, Uhum. pô, que bom, bom trabalho, né? Publiquei meu livro, etc. é, os meus professores falavam, vamos fazer o doutorado e tal. Só que naquele momento, para mim, né, analisando a Né? situação, não era hora de fazer o doutorado. Eu Sim. precisava ter a vida prática também, ter a experiência. E a gente sente a hora que as coisas têm que acontecer, né, Tati? Exato. Então, assim, né? Então você tem que saber dosar. E ao mesmo tempo, quando você está no escritório, por exemplo, né? Tem pessoas que, se for um grande escritório, dependendo do lugar que você tá, vão te incentivar ou não vão te Ou não incentivar a vão. fazer um mestrado também. Então você tem que Ainda definir tem o que isso. você quer, né? É verdade. É E verdade. aí, uma coisa que outro dia eu recebi uma pergunta, já que eu tô fazendo muito live nesse sentido, até para sair um pouco dessa história de Covid, para a gente falar de alguma Para sair um coisa. pouco dessa energia, né? Que só falam É, disso. o Emerson até falou aqui que fez a especialização na ESA, que legal, você é meu aluno. Tá no caminho super certo, Emerson. E aí, Que ótimo. eu recebi tenho recebido perguntas direcionadas ao início de carreira, por isso eu resolvi Uhum. fazer essa série de lives. E uma coisa que eu tenho visto em comum dos meus ex-alunos que estão no mercado de trabalho é o É. seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, professor, se você souber de alguma vaga e tal, porque eu não estou satisfeita onde eu estou. Eu falo, Uhum. beleza, qual área você quer? Ah, eu ainda não sei. É, Aí, gente, é o que o Lucas fez. O Lucas aproveitou a oportunidade na área trabalhista quando surgiu lá do Damaso. Assim, agora, se você consegue ter uma noção do que você gosta, é importante definir uma área, porque ninguém na área do direito vai conseguir ser bom em tudo, não tem não como. dá, Então, impossível, essa né? especialização é importante, né, Lucas? Você É concorda? demais, eu concordo plenamente, Tati. É assim, eu até costumo carregar uma coisa comigo, né? Duvide da pessoa que manja de tudo, É, né? não tem jeito. Não tem jeito, por exemplo, a pessoa que sabe muito de direito previdenciário, direito de trabalho, direito civil, criminal, penal, né? Administrativo. Gente, é quase impossível. Ninguém é Mesmo na área enciclopédia. trabalhista, tem a segmentação, né, Tem a Lucas? segmentação, direito coletivo, direito material, né? A gente tem direito É, empresarial do trabalho. Então, nós precisamos focar numa coisa para fazer aquilo bem feito. Isso é fato, mas nunca perder a oportunidade, porque às vezes vem uma área que, no primeiro momento, como você não tem muito contato, existe um pré-conceito em relação a ela, mas você não adentrou, você não trabalhou
com ela. Quando você trabalha, Ah, aquilo muda pode completamente. te Isso é surpreender, importante. né? Surpreende como me surpreendeu a área do direito de trabalho. Então, eu me fiz na área do direito de trabalho, inclusive em relação à área acadêmica e à própria advocacia, né? Porque eu tinha um certo preconceito antes, que quando eu entrei, eu falei, que maravilha, olha onde eu estou, eu quero isso para minha Exato. vida, né? E Então você a gente nunca se pode. apaixonou, né? E eu Tanto me é que foi fazer apaixonei. concurso e tudo. Sim, nossa, foi fantástico. Então, tem Ó, muita gente que tem esses preconceitos. A gente precisa tirar esses preconceitos e as exato. crenças, que isso prejudica um pouco, Tati. A Laís está até falando aqui, tem muita diferença até em reclamante e reclamado. Tem esse perfil, Ou bem pontuado, é verdade, né? né? Tem perfil também de área, Laís. Tem, por exemplo, bancário, aeronauta, aeroviário. Sim. Aeronauta e aeroviário são super específicos. Eu já trabalhei bastante com essas duas É... categorias. Então, assim, são super específicos e a gente tem. Compliance, Exato. Então, né? assim, não você ter a habilidade de negociação para atuar junto aos sindicatos, por exemplo. Não é todo Uhum. mundo que tem essa habilidade, mas vai ter uma Não, habilidade, por exemplo, para fazer compliance, para fazer auditoria, que é uma coisa, por exemplo, que eu tenho feito mais hoje em dia, é completamente diferente de você sim, acompanhar um processo na justiça. bem Então, você vai, diferente. né? Você vai desenvolvendo habilidades. E é isso, e tá tudo bem. E vai aparecer uma coisa nova na carreira, eu acho até legal, porque você não vai se acomodar. Você vai, opa, peraí. Você vai Exatamente. descobrindo. E a gente só vai aprender, né, Tati? Ou você vai É, aprender. Aliás, a gente só vai ganhar, desculpe. Ou você vai ganhar porque você vai ganhar mesmo alguma coisa, ou você vai ganhar porque você aprendeu. Então, exato. isso que é importante. Nunca perder a oportunidade. Nunca. E Às assim, vezes né, as Lucas, oportunidades vêm uma vez só. às vezes é até bom para você ver que você não quer, né? Ou para você ver que não quer. Exatamente. Exatamente. Então, é que nem. Isso foi até bom porque eu me recordei de uma coisa aqui agora. Há uns 4 anos me surgiu uma oportunidade para fazer uma defesa na área criminal. Eu falei, Uhum. e não era crime, esses crimes pesados que a gente vê, era crime ambiental e tal. Foi bem tranquilo. Eu falei, vou fazer a defesa. E aí, quando eu comecei a fazer, não era algo que mexia comigo. Então Tá. eu Aí você falei, eu falou, estou fazendo isso para eu saber que eu não quero fazer mais. sim, Não fiz mais e vou na minha área. Então isso é muito importante. Tudo é muito importante para o crescimento, né? E a gente está nessa vida para crescer. Isso que é importante, exato. né? E, gente, eu acho que quanto mais nichado, melhor. A Dê até falou aqui que a Ju, por exemplo, faz audiência e sustentação oral. O negócio dela é correspondência jurídica de audiência. Então, ela já fica uma pessoa tão conhecida assim que quando você precisa, a primeira pessoa que você pensa é a Ju, Exato. né? Por quê? Porque Entende ela isso, é é. especialista nisso, né? É. E, Então, ô, Tati, e tem só uma hum, outra coisa aqui, desculpa te interromper, imagina. que eu acho bem bacana, até aproveitando que faltam poucos minutos aqui para gente, é o É, seguinte: quem quiser, pessoal, pode até pedir, ou peça para você, que eu te mando de toda sorte, uhum, ou peça aqui no direct. Existe uma ferramenta do coaching, né? Eu sei que é, existe uma crítica muito grande com relação ao coach, mas é uma ferramenta bem bacana que me serviu muito e às vezes quando eu vou dar aula de audiência, eu apresento essa ferramenta para os alunos, que testa o seu perfil. Por exemplo, ah, que tem legal. aluno, tem advogado que gosta muito de fazer peça. Tem Aham, advogado, que nem a Ju, que é focado em audiência e em sustentação oral. Então você acaba identificando qual é o seu perfil. O seu perfil é aquele perfeito. de ficar sozinho em casa estudando ou no escritório fechado lá escrevendo? Beleza, esse é o seu perfil. O coach vai te demonstrar lá, essa ferramenta vai te demonstrar, Vai te ajudar a vai te descobrir. ajudar a descobrir. Né? Porque não adianta também, Tati, por exemplo, eu pegar a Ju, que é especialista em audiência trabalhista e sustentação, e fechar ela no escritório das 8 às 18 e mandar ela fazer peça. Ela Ela vai vai ficar super pirar, chateada. vai ficar super chateada. Ela não vai gostar, porque é o perfil dela. Então a gente É, precisa entender o nosso perfil. é.
isso vai ajudar bastante. Quem quiser, se tiver interesse, me fala que eu mando e vocês fazem aí. Ô, Lucas, faz o seguinte, me manda, eu vou pôr lá no canal. Gente, o pessoal Ah, tem você coloca no seu canal, né? no canal do Telegram, porque lá Telegram. eu mando Ótimo. áudio, eu mando vídeo, eu mando PDF. E aqui eu tava mandando inbox para os meus ex-alunos, e aí não ia, nananã. Lá é sem limite de tamanho. Se você entra no canal do Telegram, tá lá na minha bio, né? Quando você Ótimo. entra no meu canal do Telegram, você tem acesso a tudo que eu já mandei. Então tem Excelente. coisa de LGPD, tem um monte de coisa. Você me manda e eu mando lá. Tá bom, então eu te mando. Mas esse negócio da ferramenta é legal porque te dá um direcionamento, Te né? dá. E eu acho isso até importante para as pessoas fazerem quando alguém vai trabalhar no seu escritório. Por exemplo, você quer contratar um advogado lá no seu escritório, não adianta você contratar um advogado que tem um perfil para fazer audiência, um advogado interno que tem perfil para audiência. Você vai acabar com o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor é fazer audiência. E você está falando um negócio muito legal, porque eu ouvi uma pessoa que é coach, mentora e de início de carreira, que falou que um dos maiores erros é você contratar uma pessoa e achar que ela tem que ter 1 milhão de habilidades, porque as pessoas não estão assim. E aí o pior é você direcioná-la para o lugar errado. Porque aí dentro da empresa você está... Pois é, você perde na tua empresa um talento e você acaba com a pessoa às vezes, né? Exato. Então, é bem bacana isso. Quem quiser, então eu vou mandar para você, disponibiliza para o pessoal. Dá para fazer, são 15 minutinhos, a pessoa já faz e já vê qual que é o perfil dela. E aí eu vou explicar para você também como que faz, é bem fácil. Legal. E aí você manda para o pessoal já com essas orientações. Eu mando a explicação e a ferramenta. Ótimo. Isso. Muito Maravilha, bom. Até Tati. aqui, o Pedro perguntou qual que é o meu perfil. Gente, qual que é seu perfil, Lucas? Então, eu sou do mundo, Tati. Eu adoro dar aula, fazer audiência, fazer sustentação oral. Eu até faço bem peças, adoro fazer peças, mas não é algo que mexe comigo. Se alguém falar assim, Lucas, você prefere ficar fazendo peças ou você prefere fazer audiência o dia todo? Me mande fazer audiência o dia todo. Eu adoro contato com pessoas, eu adoro contato com juízes. O meu perfil é esse. Gente, eu acho, Tati, que você tem um equilíbrio. Depois eu vou mandar para você fazer também. Me manda, porque eu amo fazer audiência também, adoro audiência. E você gosta de escrever, né? Sustentação oral, minha. Eu acho que você deve ter. Você é doida? Eu levo. Gente, errar é humano. Se eu errar, você não desconto. Sim. Mas eu gosto de sentar e fazer um prazo também, sabia? Pois é, então você deve ter o equilíbrio. Eu, por exemplo, quando eu fiz o teste, a primeira vez que eu fiz o teste foi em 2016. Deu, para você ter uma ideia, são 25 itens. O meu deu 18, com um perfil tubarão, que é o que a gente chama no coach, aquele perfil de gente que nasceu para ter contato, para sair, para ir para rua, para ter, sabe, focar no contato, na comunicação. Não, em tempos de Covid eu estaria falido. Sofrendo muito. Então, isso é muito importante. Você precisa identificar e se conhecer para você ser uma pessoa melhor, porque senão não dá aquele sentimento. Eu vou te mandar, já te mando hoje. Já te mando hoje. Você vai adorar, você vai ver. Lucas, verdade. Foi um prazer enorme. Tati, eu que agradeço. Sempre conte comigo. Nós estamos sempre juntos. Eu adoro falar com você. Quando eu fico conversando com você, eu já fico sentindo aquela energia boa vindo. Isso é muito bom. Acabar para a gente poder sair para jantar. Vamos sair para jantar, tomar um café, dar risada, colocar um... Exatamente. A gente tem um projeto do livro lá, né? Pois é. Que a gente precisa dar andamento. Se Deus quiser, depois que terminar tudo isso, a gente vai conseguir. Com certeza. Gente, um beijo imenso para vocês. Beijo, Tati. Beijo a todos dúvida, aí. Falem com a gente gente continua aí com essas lives para tentar ajudar vocês aí nesse início de carreira. Obrigada, Lucas. Beijo, Tati. Tudo de bom. Beijo, fica com Deus.